Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Desenvolvimento Web, tá? Nós vamos passar um pouquinho hoje sobre alguns pontos que eu acho que são complementares ao nosso desenvolvimento aqui no curso, no que diz respeito ao CSS, tá? Nós já percorremos bastante coisa, né? Propriedades, valores, parâmetros, tá? E agora, né, chegou a hora da gente entender algumas coisas em relação à força do CSS no que diz respeito à hierarquia, tá? Hierarquia. Aí vocês podem perguntar se, poxa, mas do que ele está falando, né? Aqui no material, nós temos aqui, formas de usar o CSS, né? São três tipos. O inline, que é exatamente no corpo do arquivo, né? No elemento, digamos assim, no elemento especificamente. Interna e externa, tá? Dessa forma aqui é o inline, tá? A gente faz o uso da propriedade do parâmetro, né? Melhor dizendo, style, tá? Ou seja, estilo, tá? Nós fazemos o uso do estilo direto no elemento HTML, seja qual ele for, tá? Pode ser o page parágrafo, o div, o span, o H1, né? o HR, um button, um input text, tá? Pode ser várias coisas. Então, o style, ele seria o estilo inline, né? E ele é o mais forte. Depois a gente tem a interna, né, que seria a incorporada, no caso é o que a gente tem usado, tá, para fazer esses pequenos treinamentos, tá? Essa é a forma interna, né, que a gente fala. E a externa é quando é o mais usado, né? É quando a gente incorpora o CSS, uma folha de estilo externo, dessa forma aqui, ó, tá bom? Então, essas são as três formas de se usar o CSS. Agora, quanto à força, nós temos outros dois elementos que se somam, né? O inline, que vocês já viram, eu acho que está aqui, essa parte, aqui um pouquinho mais abaixo na apostila. Se não tiver, a gente faz a demonstração aqui para vocês do que eu estou falando. Não, provavelmente não tá, mas enfim, a gente vai revisar isso. Olha só, nós temos condição de preparar o seguinte. Primeiro, nós vamos fazer o uso do H1 dessa forma aqui, ó, color, white, text shadow, beleza, né? Isso aqui é um seletor normal que identifica, né, que faz a estilização do nosso título 1 aqui, certo? Aí o teste que eu vou fazer com vocês é o seguinte, nós vamos criar uma classe, tá? E aí o que a gente usa para criar uma classe é um pontinho, tá? Classe é, digamos, algo que vai identificar, né? Que vai tratar algumas informações, alguns parâmetros de CSS para a gente poder usar nos elementos. Daqui a pouco a gente vai ver. A gente começa com um pontinho, tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, nós vamos repetir nós vamos pegar esses parâmetros, copiar, deixar na memória, e aí a gente vai criar um nome de classe. Pode ser o que for, tá? Nós podemos chamar aqui da nossa primeira classe de estilo. Estilo título. Ou estilo do título, tá? Estilo do título, por exemplo, tá? Abre e fecha chave, isso aqui não é novidade para ninguém, tá? E aí a gente coloca as cores aqui, certo?
Aqui na cor, nós vamos colocar aqui, por exemplo, vamos lá no hexadecimal, para a gente pegar algum. Nós vamos pegar aqui uma cor hexadecimal, cor XSS hexadecimal. Vamos pegar aqui em vez de branco, né? A gente vai usar essa cor aqui, ó. Essa segunda, o Slate Blue 1, tá? Então nós vamos pôr essa cor aqui, tá? Ctrl S e deixar aqui reservadinho, tá? Aí a gente vai fazer uma cópia disso aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo, tá? E aí a gente vai mudar o pontinho para um símbolo que a gente já conhece, que é o cerquilha, tá? E aí eu vou fazer comentários aqui para o código ficar mais, digamos, explicativo. Ó, aqui se trata de uma classe, tá? De uma classe. E o que indica essa classe é o pontinho final, tá? É isso aqui que indica a classe. E aqui embaixo, ó, aqui se trata de um ID, tá? ID, né, que a gente chama de ID, certo? E o ID, ele é identificado pelo cerquilha, ok? Dito isso, vamos lá para o código, né? Vamos lá para o nosso código HTML. Vamos lá para onde a gente quer estilizar, o nosso H1, certo? Como que eu uso uma classe aqui? Simples, é um parâmetro, tá? De qualquer elemento HTML. Aqui também a gente pode usar, certo? Em qualquer outro a gente pode usar. E aqui a gente vai colocar a nossa classe, que é estilo do título, tá? Esse é o valor da nossa classe que está logo acima no CSS, correto? Então, Ctrl S, vamos dar um Alt Tab para a gente ir lá e F5 aqui no nosso estilo, ok? Agora, ao mesmo tempo que a gente vai fazer esse uso da classe, a gente também vai usar o ID, tá? Que, por coincidência, é o mesmo nome que está aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Só que lá, se vocês estiverem lembrados, a gente não... inclusive isso aqui a gente vai... Vamos eliminar um pouco de código, né? Aqui a gente não trocou a cor, tá? A gente não trocou a cor no ID, né? Tá a mesma cor aqui e aqui, certo? Então aqui a gente, por conta própria, vamos colocar aqui, por exemplo, duas letras A, tá? Eu não sei que cor é essa, mas enfim, dá pra gente entender. Então, se o que eu estou falando proceder, o que vai acontecer? Por enquanto, antes de pressionar o F5, tá valendo o quê? A nossa, essa cor, né? Essa cor aqui, que está definido na nossa classe, né? Só que como nós colocamos tanto a classe como o ID lá, né? Então, supõe-se que quando eu pressionar a tecla F5, pegue as configurações do ID. Por quê? Porque ele é mais forte do que a classe, certo? Então, Ctrl S, tá? F5, aí deu uma clareadinha aqui, não sei se vocês viram, mas para evitar isso, nós vamos pegar uma outra cor, totalmente diferente, tá? Uma cor aqui mais pro lado do verde. Vou pegar esse verde bem forte aqui, ó. Esse quase fluorescente, tá? Pra gente colocar aqui no ID, certo? Então, pronto. Aí a gente vai lá, F5, tá lá o ID sobrepondo-se aos estilos da nossa classe. E também sobrepondo-se ao estilo colocado aqui no seletor, né? Então a gente tem aí algo em torno de 4 níveis de estilo, né? Aqui eu poderia colocar sei lá, uma cor diferente, né, pra gente testar, mas eu acho que não precisa, né? Por exemplo, é só entender assim, ó, primeiro nível, quarto nível, tá? Terceiro nível, que é a classe, né? Digamos assim, os níveis mais fracos, né?
Então, quarto nível, terceiro nível, segundo nível e agora o primeiro nível, que é a instrução que a gente chama de inline, como a gente viu lá no documento, na apostila, tá? O que é isso? A gente simplesmente vai fazer o seguinte, ó, abrir um parâmetro aqui que a gente chama de style, né? Style ou estilo, tá? E aí a gente define aqui a cor e esse text shadow, né? Assim, eu estou fazendo uma mera cópia de propriedades. Aí para vocês verem que realmente muda, a gente vai selecionar essa cor aqui e colocar aqui no color, né? Aqui, ó. Pronto. Ctrl S. Então, lá deve funcionar, né? Eu vou pressionar F5 aqui e tá lá essa sobreposição de força do CSS, tá? Essa sobreposição de força. De modo que, se eu tirar esse CSS inline, se eu tirar o CSS que está aqui no ID e o CSS que está aqui na classe, eu vou adotar esse cara aqui, certo? Então é para vocês verem os níveis de hierarquia de força. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou, para fixar melhor o conhecimento para vocês, eu vou fazer o seguinte. Nível, vamos colocar assim, nível forte, nível máximo, tá? Nível máximo seria inline, né? Eu vou diminuir aqui, só para vocês verem. Isso aqui é interessante que se aprenda no máximo, né? Inline, usando o parâmetro, né? Style, no próprio elemento HTML, tá? Eu vou até fazer assim, ó, esticar mais um pouquinho, porque essa explicação é muito importante. Style nos elementos HTML. Qual seria o nível, o segundo nível mais forte, né? O nível... aí vamos colocar assim, ó, um nível abaixo seria o quê? O ID, né? Usa-se o parâmetro ID nos elementos HTML, certo? Da mesma forma, né, um nível abaixo tá a nossa classe, tá? Que é, em vez de ID aqui, é class, sem o E, tá? A gente chama de classe porque em tradução livre, class do inglês para classe do português, né, vira classe. Então, usa-se o parâmetro class nos elementos HTML, tá? E, por fim, os seletores, né? Um nível abaixo, seletores. Os seletores. Usa-se, né? Os códigos CSS em seletores definidos no código CSS, tá? Eu dou um formatar aqui, uma quebra de linha automática. Então, isso precisa ficar entendido, tá? Por quê? Porque quando vocês terminarem o curso, digamos que algum de vocês vai, né, seguir na área, vai projetar, vai fazer front-end, né, vão fazer protótipos visuais, vocês têm que ter claro isso aqui, né? Por quê? Porque às vezes vocês vão fazer alteração em uma folha de estilo, né, que está sendo importada de fora para dentro, né? E eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Aí vocês fazem alteração, poxa, mas não está funcionando, né? O que está acontecendo aqui? Aí vocês têm que analisar, né? Qual que é o estilo que está sendo aplicado. Essa forma aqui, por último, que eu mostrei para vocês, que é o inline, né? Eu vou tirar o class e o ID daqui para vocês verem do que eu estou falando, né? Deixa eu ver se... Isso. Deixa eu tirar aqui. Beleza.
Se eu diminuir bem o zoom aqui, ó, vocês vão ver que o nosso... Eu vou dar um Enter aqui para fazer uma quebra de linha. Aqui um outro Enter para ficar assim, né? Para vocês visualizarem que aqui é o H1. Aqui tem a indentação, que é o nosso conteúdo, e aqui fecha o H1, certo? O parâmetro style aqui, style, né? O style, ele é o CSS inline, portanto o mais forte, né? Qual que é o problema? Qual que é a vantagem, né? Vou falar primeiro da vantagem. É que o estilo que você trabalhar aqui dentro, ele vai ser aplicado, né? Ele domina, ele é o mais forte. A desvantagem é que se você tem lá uma folha de estilos que vai ser aplicada no seu site, no seu sistema todo, lembrando que um sistema, gente, um site, um sistema, um blog, qualquer coisa que seja, ele vai ter muitos arquivos HTML. Então você concentra essa estilização, esses códigos CSS, num arquivo só, como eu vou mostrar daqui a pouco, e aí você consegue aplicar esse estilo em todo o site, em todo o sistema, né? Em todo o escopo, né? Digamos assim. E essas particularidades vocês vão fazer quando necessariamente precisar, né, fazer uma alteração num local específico, né? E por que eu digo isso? Quando você tem um padrão, né, de desenvolvimento, que você trabalha ali nas suas folhas de estilo próprias, esse estilo fica mais fácil para as pessoas darem a manutenção de tempos em tempos, né? Mudar o estilo ou não, né? Fica bem mais fácil. Aí, agora eu vou passar para vocês o seguinte. Vou dar um Ctrl S aqui. Todos esses estilos que a gente está trabalhando aqui, né? Eles foram possíveis porque nós colocamos essa tag aqui, style, que já é uma tag HTML, não confundam. Isso é importante também. É uma tag, é uma marcação, né? Da linguagem HTML, ó, style, linha 12, tá? E embaixo, onde a gente está usando, aqui, onde eu mostrei para vocês, no H1, ele já é um parâmetro de uma tag HTML, certo? Então, anotem essa diferença, tá? Outra coisa, a tag que me dá a possibilidade de colocar estilos CSS dentro do próprio documento HTML, ela fica ela fica na cabeça, né? Eu já passei esse conceito aqui para vocês. Linha 3, head. Cabeça. Onde fecha a cabeça? Lá na linha 87, né? Então, entre a linha 3 e a linha 87, são elementos que estão na cabeça do documento HTML. O que eu vou falar agora, para vocês raciocinarem, é o quê? Imaginem que você tem aí um sistema, um site, alguma coisa aí, com 120 arquivos, 200 arquivos HTML. E pensa se vocês forem fazer em cada arquivo desse uma alteração para modificar a cor de um botão, uma fonte, né? Uma fonte ali de um texto, um elemento HTML qualquer, né? Então, obviamente, a gente faz o quê? A gente coloca todos esses estilos em um documento e importa ele para os nossos arquivos com uma linha de código. Então veja como é importante fazer isso. Aqui eu não tinha apresentado ainda, ó, mas o Sublime ele tem essa funcionalidade aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ele tem uma setinha, né, que quando você clica, você recolhe o código, tá? Como que esse código é recolhido? Ele faz o recolhimento de onde se inicia a tag e onde fecha ela, certo? Esse style aqui, por exemplo, ó, se a gente fizer o recolhimento, ele começa na linha 12 e fecha no 86, ok? Bom, e intencionalmente eu deixei aqui comentado a nossa tag HTML responsável pela importação de um arquivo CSS, certo? De modo que
que eu vou fazer? Ó, prestem atenção. Eu vou pegar todos os códigos CSS que a gente já trabalhou até aqui e vou dar um Ctrl X, tá? Recortei, tá na memória, certo? Vou sumir com isso daqui, não preciso mais disso. Vou descomentar esta linha e esta linha, tá? E vou posicionar essa tag link, tá? Aqui e vou lá no meu documento que a gente já criou em outra aula, né? Se não me engano, eu não sei se a gente já criou, se ela tá aqui dentro da pastinha. Tá lá, tá aqui dentro, tá? Então aqui eu já estou importando, né, o meu documento do tipo texto CSS e a referência dele está lá dentro da pastinha CSS e o nome dele é site css.css. Poderia colocar outro nome aqui? Estilos? Poderia, até posso, né? Vou dar um Ctrl S aqui, né? Estilos. Aqui nós vamos renomear esse cara, vamos chamar ele de estilos, para ficar mais assim compreensível, né? Gente, e aqui ó, basta dar um Ctrl V. E aí tá todos os nossos códigos CSS colocados aqui, tá? No nosso arquivo com extensão CSS. Então, posso fechar aqui, tá? E aí, com essa única linha, né, a linha 10, eu importo tudo que eu preciso para dentro do meu código, tá? E aí, meu documento ele fica limpo, ele fica leve. Ó, ele fica com 28 linhas, né? De fato, a gente tem muito pouco código aqui, né? Essas 28 linhas são esse tanto de código aqui. Agora, eu vou dar um F5 aqui, ó. Vocês estão vendo que nada muda. Por quê? Porque a gente simplesmente mudou o local daquele tanto de código CSS que iniciava na linha 12 e ia até a linha 86. Então, todos os estilos que a gente for fazer tá aqui dentro, né? Ó, basta clicar aqui à esquerda, estilos.css, é o nome do arquivo, né? E tá tudo guardadinho aqui como a gente esperava que estivesse, tá? Só fazer uns pequenos ajustezinhos aqui, tá? E aí fica tudo bem, certo? Mas lembrem-se disso, né? Sempre lembrar dos níveis de força, ó, tá aqui, né? Nível máximo seria o inline, onde você escreve a regra CSS no seu próprio elemento HTML. O nível abaixo seria o ID, né? Que você usa este parâmetro em qualquer tag HTML. Terceiro nível, né? Um nível mais baixo, o class, parâmetro class. E depois os seletores, ok? Bom, dito isso, né? Acho que é bem importante essa parte do CSS, tá? É importante demais saber disso. Eu vou trazer aqui para vocês uma coisa mais diferenciada, digamos assim, né? Eu deixei aqui, ó, acho que tá aqui, ó, plano de fundo, tá? Eu escolhi um plano de fundozinho, que é uma imagem, tá? Na internet. E aí a gente vai salvar imagem como lá dentro da nossa pastinha IMGs, tá? Aí a gente vai pôr assim, ó, plano de fundo, tá? Plano de fundo. Ele tem a extensão WEBP, tá? Essa extensão é mais recente. Ó, as extensões que a gente conhece geralmente são JPEG, JPG, GIF, PNG, tem outra SVG, alguma coisa assim, tá? Fica como exercício de casa aí para vocês trabalharem, conhecerem as diferenças dessas extensões, tá? O que a gente vai fazer agora? Tá aqui a nossa página, eu vou lá no nosso código. Dentro do body, nós vamos fazer assim, ó. Background image, tá? Vamos colocar aqui o nosso parâmetro que se chama URL, tá? URL tem isso no nosso material,
seria onde está localizado, uma das formas de dizer a este parâmetro da onde vem a nossa imagem de plano de fundo, tá? Background seria, a gente pode até jogar isso aqui no Translate depois, mas é imagem de fundo, tá? Aqui a gente coloca aspas simples, e aí a gente indica primeiro a pasta IMGs, né? Que é essa pastinha nossa aqui. Se a gente até olhar aqui, ó, tá aqui, ó, plano de fundo, né? Tá todo codificado. Plano de fundo ponto WEBP, né? E aí a gente coloca aqui, ó, barra plano de fundo ponto WEBP, certo? Vamos ver se dá certo. Ctrl S, Alt Tab, F5 não funcionou. Vamos pegar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui esse plano de fundo. Vamos pensar em alguma coisa aqui, ó. Ah, eu já sei por quê, pessoal, que não funcionou. Veja, por isso que programação exige da gente muita atenção. Por quê? Raciocinem comigo. Nós estamos em um arquivo, né? Um arquivo CSS dentro da pasta CSS, certo? Então, para eu poder acessar uma imagem que está fora da pasta do arquivo CSS, nós temos que sair do diretório CSS, ou seja, dar 2 pontinhos aqui e barra. Aí a gente entra na pasta que a gente quer e seta, né? A gente coloca o nosso arquivo, né? Que a gente quer acessar, certo? A gente já estudou isso em outras aulas. Então, Ctrl S, Alt Tab, né? Vamos lá para nosso arquivo de testes, né? F5, tá lá o nosso plano de fundo. Vou voltar aqui para redefinição, né? Tá lá o plano de fundo do nosso site, tá? Ficou assim bem diferentão, né? Mas é só para vocês verem que funciona. Aqui, ó, eu posso simplesmente ir lá no meu arquivo 3 e remover a instrução style daqui, ó. Posso remover a instrução daqui, Ctrl S. Aí quem que vai vigorar? A nossa extensão lá aquela primeira, né, que a gente estava tratando, certo? Bom, aí a gente pode, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer agora. Deixa eu ver se a gente já pode passar para as tabelas, mas é importante que fique claro, né? A gente pode, inclusive, fazer mais outro testezinho, ó, plano de fundo, frutas, sei lá, assim. Plano de fundo, objetos com pastel, por exemplo, tá? Não tá muito legal não isso aqui, mas a gente pode pôr qualquer plano de fundo, né? Na página e vai dar, ó, aqui não vai ser legal, porque uma coisa que tem que se observar, pessoal, é isso aqui, ó. É o tamanho da imagem, tá? Essa aqui tá de 600 pixels por 417. Pra vocês terem uma ideia, num desktop assim normal, a largura é em torno de 1024, né, de resolução. Embora a gente tenha condições de, no próprio CSS, de mandar repetir essa imagem, né? Tem um parâmetro lá que faz a repetição. Vamos tentar colocar esse aqui, ó, porque esse aqui parece que ele foi pensado justamente para isso, ó. De modo que essa partezinha aqui, ó, essa partezinha que vocês estão vendo, ela faz encontro com essa. Essa parte aqui de cima, ela faz encontro com essa, né? Então, se a gente mandar repetir isso lá no CSS, vai ficar muito legal. Vamos salvar aqui dentro de IMGs, né? Vamos colocar plano de fundo normal, tá? E mandar salvar. E aí ele vai salvar com formato JPG,
Então, se a gente for lá no arquivo CSS e trocar aqui a extensão, né? Propositalmente eu salvei com o mesmo nome. Se a gente trocar aqui para JPG, né? Teoricamente, vai ter que funcionar lá no nosso arquivo de testes, né? Aí pronto, ó. Você consegue um plano de fundo bem legal, tá? Que se repete sozinho, inclusive. Por quê? Porque o browser, o próprio navegador, ele já entende que você quer repetição desse plano de fundo. Antigamente, antes do CSS3, você tinha que usar um parâmetro para repetir na horizontal e na vertical também, né? Agora, se você quiser que não se repita, aí tem um parâmetro aqui que se chama noRepeat, alguma coisa assim, quer ver? Background image noRepeat, alguma coisa assim. Repeat. Vamos olhar aqui na internet, uma colinha rápida. Mas eu acho que faz sentido também, né? Imagina que você quer usar uma imagem só no cabeçalho aqui, ó, mais no topo da página, né? Aí fica background image não repetir. Qual que é essa propriedade? Que é o background repeat. Então, aqui ó, background repeat, né? Aí a gente coloca no repeat, certo? Ctrl S. Se a gente voltar lá na imagem, na nossa página de teste, ó, percebam que ele não vai repetir nem na horizontal nem na vertical. Se a gente abre mão desse parâmetro, aí ele simplesmente faz a repetição em tudo, certo? Aqui pode trocar essa cor, né? Para ficar uma cor mais... Aqui tá como... Tava uma cor... Não lembro qual que é a cor. Vamos colocar um ID, né? Vou colocar um IDzinho lá. No H1, né? ID. Estilo do título. Ctrl S. Só pra gente mudar aqui. Opa. Vamos colocar a classe. Para ficar aquele tom mais neutro, né? Sei lá. Enfim. Não tá legal também, mas vamos deixar assim. Tem um outro parâmetro que eu acho muito legal, já que a gente está tratando disso aqui, que é o Background Image Opacity, que é de opacidade, tá? E essa opacidade, se eu não estou enganado, ela é trabalhada em percentual, tá? Vamos olhar lá no nosso código CSS, que está aqui, né? Então, background, opacidade, cadê? Background, eu acho que é image, tá, opacidade, acho que não sei, vamos ver se tem, né? Background image, CSS, tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, esse site aqui, ó, W3 Schools, ele é ótimo para CSS, tá? Aqui, ó, a opacidade está na própria imagem. Então, vamos ver se a gente consegue usar lá dentro do background image, né, algum parâmetro dessa forma, né? Ver se a gente consegue usar. Opacidade, não. Bom, a gente vai ter que encontrar onde, né? Porque, deixa eu ver. Background, RBG. Ah, isso aqui também é legal, pessoal. A gente vai olhando, né, os códigos e lembrando dessas coisas, ó. Se a gente quer dar um tom de transparência, né, nos nossos elementos, dá para fazer também, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, lá nos nossos divs, né, ou parágrafos e tal, a opacidade que a gente quer, aqui, ó. Pode ser aqui dentro do div, né, e de forma agrupada dos parágrafos, né? Vamos colocar aqui, ó, opacity, né?
que estava 0.3, eu imagino que seja 30% isso aqui, tá? Ctrl S, e aí a gente vai lá testar nossa opacidade. Só que ele deixa opaco tudo, né? Ele deixa o div opaco, o div todo. E aí isso talvez não seja interessante, porque a gente quer destaque no texto, né? Aí seria o caso, pessoal, da gente colocar inline, tá? Ou inline, ou definir aqui, por exemplo, olha, só no div, né, no seletor div, a gente quer opacidade de 30%, por exemplo. Né? Então, vou dar um Ctrl S aqui, e aí vem aqui no F5, né? E aí ele faz a opacidade lá, como a gente espera. Só que no texto, né? No texto, eu não sei se tem opacidade para a fonte, mas, bom, sem preparar não dá para falar aqui. Eu vou ver isso e trago em outra aula, mas há possibilidade da gente fazer como esse exemplo aqui, ó. Cadê o exemplo de opacidade? O texto está bem destacado, né? E o fundinho aqui do div tá, ou do div ou do parágrafo, ele tá mais um pouco mais transparente, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente pode tentar isso aqui, ó. Deixa eu olhar se isso aqui vai funcionar. E aí a gente já sana essa dúvida, né? Div IP, então a gente tem aqui um background color que seria branco. Então aqui a gente põe assim, tipo um RBG e opacidade tal, né? Vamos olhar lá como é que fica. F5. Ah, agora sim, ó. Então, assim, a gente tem uma opacidade no carinha aqui, né, no div, e o texto fica, digamos que, natural, né? A gente pode até diminuir mais essa opacidade, a gente pode pôr 0.1, F5, olha lá, ele fica bem transparente, né? Ele quase não dá destaque, né? Mas é só para vocês verem mesmo que dá para fazer opacidade, né? E efeitos visuais que o cliente peça, inclusive, né? Dá para fazer um monte de coisa legal. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre, bom, enfim, a opacidade da imagem quando ela é no CSS, eu preciso pesquisar depois. Mas eu sei que é possível, né? De modo que se a gente, por exemplo, chamar uma imagem, colocar uma imagem de fato aqui dentro, né, do nosso documento, dá para fazer a opacidade direto na tag IMG, como está mostrando aqui, ó. Cadê? Eu vi isso aqui. Aqui, ó, IMG, né? Aí você aplica a opacidade da forma como você quer, ó. E foi até bom passar isso aqui, ó, que dependendo da forma como você trabalha, ao passar o mouse, né, e muita gente usa esse efeito, é similar ao que a gente trabalhou na aula anterior sobre os links, né? A gente coloca aqui a propriedade, a subclasse no caso, né? A gente coloca aqui o seletor, ou a classe, ou o div, né, ou o ID, e coloca dois pontinhos over. Quando o mouse estiver em cima, né, aí aciona esse over aqui, e aí assumem as características de códigos que estão aqui dentro. Nesse caso aqui, opacidade total, né? No caso aqui. A gente vai ver muito isso por exemplo, em botões, né, em links, né? Vai ver bastante isso aqui. Esse efeito é muito bacana para você mostrar quem sabe, para o usuário, por exemplo, né? Que é alguma coisa clicável, que é alguma coisa que tem algum comando, né? Que você pode acionar. Lembrando aqui de outras coisas, de outros códigos, ó. Reparem aqui, ó. Vou tentar fazer esse efeito para vocês verem. Quando a gente passa o mouse
aqui dentro do nosso parágrafo, né? Ele fica com o ponteirinho natural, né? O ponteirinho do mouse natural e tal. Só que a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, tanto no div como p, a gente pode pôr um cursor, né? Cursor range, que é uma mãozinha, né? Que é a mãozinha como passa no mouse aqui, certo? Fica assim um dedinho, né? Apontando. Eu vou dar F5 aqui, ó. Ele não aplicou, tá? Deixa eu ver se propriedade CSS cursor. Tem algumas possibilidades, que é o pointer. Acho que é pointer, gente. O cursor pointer é uma propriedade que define o cursor do mouse como um ponteiro sobre determinado elemento. Deixa eu ver se é pointer e não range, tá? Acho que é pointer mesmo, pessoal. Ctrl S. A gente vai lá no nosso código, F5 e pronto, né? Aqui. Suponhamos que você queira um div, né? Um parágrafo que ao passar o mouse, né, ele se torne uma mãozinha. Né? Suponhamos que você quer que esse div todo aqui seja um link, né? De modo que você possa clicar, abrir um pop-up ou levar para outra página. Então você já mostra para a pessoa que isso aqui é clicável. Né? Talvez no vídeo vai aparecer muito pequenininho aí, mas tem uma mãozinha, né? Eu estou mexendo com ela aqui, ó. Aí tem uma mãozinha, certo? E outra coisa, pessoal. Aqui, vamos diminuir um pouco essa opacidade. Tá muito, aliás, aumentar, né? Mas a gente precisava pôr uma cor. Enfim, só para destacar mais o texto. De toda forma, para a gente fazer mais destaque no texto, a gente poderia colocar aqui um font weight. A gente pode colocar bold, tá? Que seria negrito, tá? A gente pode fazer isso negritado, certo? Então, Ctrl S, Alt Tab aqui e F5. Ó, aí fica bem mais destacado, certo? Pessoal, vamos encerrar essa aula aqui. Teve uma queda de energia aqui agora, mas felizmente o notebook ele tem bateria, né? Só provavelmente a imagem da câmera que vai sumir. Mas acho que a aula ficou com um conteúdo bacana, né? A gente trabalhou bastante coisa, aprendeu como colocar background em página, background em divs, né? Em parágrafos. Que mais? A gente aprendeu opacidade, a gente aprendeu a força do CSS, né? Os diferentes níveis, né? Mas é isso aí. Vamos encerrar essa aula. Na próxima aula a gente volta com algumas questões relacionadas à tabela, a elementos de formulário. E aí a gente vai seguindo o nosso curso. Tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima aula.